Bom, vamos começar de novo, então. Só estava introduzindo mesmo, a gente estava falando. é, Só estou colocando para todo mundo para a gente continuar, né? Porque na aula passada é, a gente conseguiu interpretar ali qual que é o sistema metodológico que o Kelsen está usando. Então a gente vai tentar terminar hoje essa estrutura kelseniana, vamos ver se a gente consegue. Ahn, e principalmente se a gente puder observar que até agora, então, a gente conseguiu ver que, em sentido, o sentido normativo metodológico ao qual o Kelsen quer atribuir sobre o que é norma. Bem, a gente conseguiu determinar até agora, então, que o Kelsen vai emprestar do Kant a relação de uma hipótese normativa, ou seja, uma hipótese pura, né? Com toda aquela ideia de afastamento do fenômeno, né? Sempre afastando o fenômeno, fazendo com que a norma possa se apresentar como uma estrutura não relacionada, separada, né? Rompida com o plano do fenômeno, com o plano real, sendo uma realidade em si, né? Assim como a gente viu lá no Kant, que a gente pode determinar que a função do, do, da razão ela permanece como uma realidade em si, a gente também pode determinar no Kelsen que a norma ela passa a ser uma realidade em si. A aula passada a gente até falou daquela questão, a gente pode repetir essa questão hoje de alguma forma ainda, a gente falou daquela questão sobre ciência causal e ciência jurídica. Ou seja, não é porque o fato que se amolda ao sistema jurídico aconteceu que o sistema jurídico faz parte do ato. São fatos diferentes, são fatos independentes, e o que importa ao sistema normativo é justamente, justamente e somente, né, o conteúdo formal, o conteúdo normativo, né? Eu até tenho uma citação aqui sobre isso, que a gente pode até ler juntos aqui, né? Bom, é só uma citação para a gente destacar e ter uma ideia sobre isso que a gente está falando, que o Kelsen vai colocar assim para a gente. Eu tirei isso daqui também da teoria pura do direito, tá? Que a norma que empresta ao ato o significado de um ato jurídico ou antijurídico, né? Ela própria é produzida por um ato jurídico que, por seu turno, recebe sua significação jurídica de uma outra norma. Bem, vamos destacar aqui, ó. Bom, vamos destacar que a norma, ele coloca que empresta ao ato o significado de um ato jurídico. Ou seja, empresta ao ato o que ele está querendo dizer sobre o fenômeno, né, sobre o ser, sobre o plano, né? Vamos colocar assim também para a gente conseguir identificar todas as fundamentações. O plano da experiência, né? Empresta ao plano da experiência o significado de um ato jurídico ou antijurídico, né? Ou seja, ele já está separando, está fazendo uma separação formal entre os dois movimentos. A própria norma, né, a própria norma é produzida por um ato jurídico. Ou seja, ele relaciona diretamente essa norma com o ato jurídico, né? Ela relaciona a norma com o ato jurídico. A norma só se relaciona com o ato jurídico, né? Relação única com o ato jurídico. Ela não se relaciona com o fenômeno, né? A norma, então releiam aqui comigo, a própria norma produzida por um ato jurídico, que, por seu turno, o ato jurídico recebe sua significação, e isso é muito importante para a gente aqui, recebe sua significação jurídica de uma outra norma. Então, olha até aqui o que a gente pode determinar,
né? A norma, ela empresta significado ao fenômeno, ok? Porém, essa norma, ela tem relação única com o ato jurídico e o ato jurídico recebe significação de uma outra norma. O que ele está dizendo para a gente aqui nesse primeiro significado? A gente até tem o fato de relação, o fato do fenômeno, a ciência causal. Entretanto, a norma se relaciona ao ato jurídico e o ato jurídico se relaciona à norma. É aquela ideia de autodeterminação normativa, né, de autopoiese normativa, né? A gente não vai ter uma relação do ato jurídico, da norma, do fenômeno normativo, do ato normativo, com o plano do fenômeno. O plano do fenômeno vai estar separado. A gente até pode transformar o significado do ato normativo a partir do empréstimo ao ato do fenômeno. Porém, o ato normativo se comunica só com a norma, e a norma só se comunica com o ato normativo. Eles não têm uma relação própria derivada de nada que seja do plano real, né? Ou seja, a gente está falando de um plano isolado do ponto de vista jurídico, né? Vamos continuar. Isso daqui é mais para reafirmar nossa aula passada, a situação, tá? O que faz com que o fato constitua uma execução jurídica, né? Execução jurídica. Então, o ato ele vai estar simplesmente e puramente no plano jurídico, de uma sentença de condenação a pena capital e não ao homicídio. Olha só que interessante. Sentença e pena, e não ao fato. É o homicídio aqui que ele dá o exemplo, né? E não ao fato. É uma execução do ato jurídico e não do fato. Essa qualidade, que não pode ser captada pelos sentidos, né? Por quê? Porque ela não está na experiência. Ser captada pelos sentidos. Então aqui ele está fazendo uma referência kantiana, né? Ele está fazendo uma referência kantiana. Ao plano da experiência. O plano racional da experiência, os sentidos. E ela não pode ser captada pelo plano da experiência justamente porque ela não repousa no fenômeno. Ela está isolada e pura num dever ser normativo, né? A sua existência própria, a sua existência centralizada e independente. Somente através dessa operação mental, o confronto com o Código Penal, aqui é que ele está dando exemplo do Código Penal, né? Com o Código de Processo Penal. Olha só, o confronto está dentro da própria atividade normativa e nunca com o fato, né? Eu até dei esse exemplo na aula passada, mas a gente pode reafirmar, né? Imaginem só que sob o aspecto da verdade fática, ou seja, da realidade sobre o ato, sobre o fenômeno, um sujeito, eu não vou colocar sujeito aqui, vou colocar um indivíduo, de fato, parece redundante, mas é importante aqui pra gente, de fato, vou colocar como ato fático, tira a vida de um terceiro. Então, no plano do fenômeno, ele praticou o homicídio. Correto? Bem, sob o aspecto probatório exigido no processo normativo, no processo penal, que seja, né, não existem provas suficientes que deem nexo causal ao fato jurídico do homicídio. 2. Né? No plano da norma, o sujeito de direito não cometeu homicídio. Vocês percebem isso? A gente tem dois planos sobre o mesmo fato.
Só que apesar de ser do mesmo fato, são dois fatos diversos, meus caros. Porque um é um fato causal e outro é um fato jurídico. Sendo assim, apesar de a gente ter dois fatores idênticos, né? Apesar de ser o mesmo fato experimental, só que um analisado do ponto de vista da realidade e outro analisado do ponto de vista da verdade jurídica, um da verdade fática, outro da verdade jurídica, a gente tem resultados diferentes. Não é possível que o cara, intimamente, ninguém viu, não tem como provar. Mas, de fato, se a gente pudesse pegar uma câmera, tá no lugar, o cara matou a pessoa de verdade. Só que o sujeito de direito, ele só se atribui à norma. Se a gente não tem como provar que esse sujeito de direito realmente atingiu um ato antijurídico, ele não pode ser atingido pela norma, então ele vai ser absolvido. Então não há crime do ponto de vista jurídico. É o mesmo fato. Só que isso representa o porquê que a norma ela se apresenta de uma estrutura própria. A norma, ela deve, por óbvio, representar uma função prática no seu próprio plano. Ela deve revelar uma função prática no seu próprio plano de abordagem. Não há como a gente observar uma norma sem um fundamento em si. Vocês conseguem compreender isso, pessoal? Isso daqui é mais relacionado com a aula passada. Vocês conseguem compreender isso? Alguma dúvida? Isso aqui é a nossa mini revisão da aula passada. Tem bastante gente na sala agora, hein? O que aconteceu? Vocês estão estourando em falta? Tem gente hoje, hein? Caramba, tô chocado. Hoje veio todo mundo. Não é sempre que tem esse sucesso aqui não, hein? Esse sucesso de público. Acho que as faltas estão apertando, hein? Nada como uma sexta-feira, né? Que beleza. Isso é assim que eu gosto. Vocês perceberam que isso aqui é muito mais divertido do que ver série no Netflix, né? Claro que é. É assim que eu vou interpretar a presença de vocês. Sempre dando o benefício da dúvida, né? E aí? Ô, Marcelo, né? Aí que tá o problema. Você fala Deus é mais entender tudo isso, mas Kelsen é Kant. Kant é o assassino da teologia, do teocentrismo cristão, né? É o cara que transformou Deus na razão, pô. Então é difícil. É difícil falar Olha, que porque, Deus é... professor, você vai falando assim, sabe? A minha mente vai flutuando lá no alto. Quando eu vejo. E olha que a gente tá num ponto da filosofia que é extremamente jurídico, hein? Espero a gente chegar nos mais viajados. Aula que vem pra frente. É isso aí. Bom. Certo? Então isso daqui é mais ou menos como a gente pode definir a nossa aula passada. Agora vamos partir para outra preocupação nossa. Agora a gente tem que começar a refletir a respeito de um outro paradigma, né? Se a gente já entendeu o que é norma, se a gente já entendeu o que é fundamento normativo, essa separação entre ciência causal e a ciência jurídica, né, da estática jurídica, que a norma é autorreferente e todas essas instituições da norma jurídica, agora a gente tem que começar a pensar nos fundamentos, né, teleológicos dessa teoria. Como assim? Telos, né? A finalidade. Vocês aprenderam lá em Aristóteles a ideia do telos, a teleologia. Ou seja, onde que Kelsen quer chegar com essa teoria, né? É isso que a gente precisa ver agora, né? Então, agora a gente passa para outro paradigma, né? Que a gente comentar um pouquinho sobre a despersonalização, né, despersonalização da norma. O porquê é necessário para o Kelsen essa estrutura de criar essa estrutura normativa que não tenha nenhuma relação com o fato que a gente viu até agora. Beleza, é uma teoria interessante o que ele está querendo fazer aí, mas por quê? Por que ele quer fazer esse isolamento normativo? Qual é o objetivo de Kelsen a fazer esse isolamento normativo? Bom, o primeiro motivo a gente vai chamar sobre o problema da decisão,
A gente vai chamar de problema na decisão sobre a norma, né? Aqui até separo para vocês uma citação, né, da teoria geral das normas do Kelsen, de outro livro agora, não mais da teoria para o direito, mas da teoria geral das normas. Vamos fazer a leitura desse texto. Bom, o dever ser, a norma, né, que Kelsen está falando para a gente aqui, é o sentido de um querer. Isso aqui é importante para a gente. É o sentido de um querer, de um ato de vontade. E, se a norma constitui uma prescrição ou mandamento, é o sentido de um ato dirigido à conduta de outrem. Um ato cujo sentido um outro ou outros devem conduzir a determinado modo. Esse é o problema material sobre o conteúdo da norma, né? Aqui a gente já vai estar preocupado, né, com uma estrutura muito importante, que é o conteúdo da norma. Porque antes a gente estava preocupado, quando a gente falava de dever ser, né, de isolamento dever ser, etc., né, a gente estava preocupado com a forma. Né? Agora o Kelsen começa a explicar para a gente o porquê que a gente precisa começar a se preocupar com o conteúdo da norma. Né? E eu acho que um dos elementos que mais podem atribuir a preocupação do conteúdo da norma é uma ideia que a gente precisa pensar junto aqui sobre o que dá poder à norma. Né? Então, antes da gente ver isso daqui, a gente tem, né, já começando esse problema da decisão, que eu estou chamando sobre o problema da decisão, é o que dá poder à norma. Pensem comigo. Quando um deputado ou quando o magistrado ele faz uma atividade normativa, né, ele está produzindo um dever ser, isso a gente já entendeu. O problema é que esse sujeito de direito por trás da emancipação normativa, ou seja, quem vai dar o conteúdo da norma, ou seja, um deputado que vai propor a norma, ou um magistrado que vai decidir sobre o conteúdo normativo, sobre o conteúdo do fato. Por trás desse sujeito de direito que a gente vai ter o maior problema da teoria kelseniana. Porque nesse ponto a gente vai ter uma dificuldade muito sensível de separar o sujeito de direito do indivíduo. E se a gente está falando necessariamente sobre o problema da decisão, né, sobre o problema da decisão, é porque toda decisão no plano fático, ou seja, no plano real, tá? Então aqui a gente está falando do fenômeno em si. No plano fático representa um ato de vontade. Né? A gente viu ali que representa um ato de vontade. E todo ato de vontade é um juízo de valor. Aí vocês já começam a refletir. É um juízo de valor. Né? É um juízo de valor que a gente pode chamar de ex nihilo. Como assim? Que vem, ex nihilo é como se fosse que vem do nada. Mas essa representação para a gente quer dizer que vem de uma interpretação, que vem de um sentimento, que vem de uma sensação, ou melhor, para a gente ser bem kantiano aqui, né, que vem de uma experiência do objeto de conhecimento. Ou seja, isso aqui não é nada puro. Né? Se há um juízo de valor direto, não há pureza hipotética. Por quê? Por que não tem pureza hipotética? Porque existe conteúdo axiológico. Existe conteúdo, não é só forma. É também conteúdo. Vocês conseguem perceber isso? Não tem pureza, porque sempre que alguém decide, sempre que alguém coloca sua opinião, quando um deputado faz uma proposta baseada numa ideologia, quando um juiz dá uma decisão
né, baseado no que ele está vendo, isso não é puro, porque tem um conteúdo axiológico, tem um valor atribuído àquilo. Então não há uma pureza normativa nisso. Isso é um dos principais obstáculos da teoria kelseniana, né? E isso que a gente tem que levar em consideração para que a gente possa tentar entender o que a gente vai realizar com isso. Então, para que o primeiro ponto que a gente tem que observar, para tentar corrigir esse problema, vocês estão entendendo qual que é o problema do Kelsen aqui? Vocês conseguem compreender qual que é o problema do Kelsen aqui? Essa questão de que há conteúdo axiológico que tem juízo de valor, então não é puro, não é pureza? Então, como a gente resolve isso, né? Bom, para resolver isso, a gente vai precisar justamente de um procedimento de afastamento do fenômeno, né? Afastamento. Depois a gente vai entender essa palavra aqui, validação. Mas por enquanto a gente tem que observar que a gente está falando do afastamento do ser, ou seja, afastamento do fenômeno. Isso daqui vai ser importante nesse momento para a gente. Ao invés de eu explicar só falando para vocês, eu vou abrir a lousinha aqui. Já tiraram um print dessa tela aqui? Porque a hora que eu voltar nessa tela aqui não vai ter mais as anotações. Bom. Beleza. Eu vou abrir a lousinha aqui para a gente conseguir... Vocês estão vendo a lousinha aí? Não, né? Sim, professor. Tá tudo branco ainda. Isso, tá. Que às vezes dá errado isso aqui. Bom. Vamos começar a pensar, então, do ponto de vista da atividade legiferante. Agora tá aparecendo, né? Aí para vocês. Sim, tá sim. Beleza. Então, antes da gente pensar no judiciário, vamos pensar no legislativo, né? Então, a gente está pensando na atividade legiferante. Como que a gente vai fazer esse afastamento do ser da atividade legiferante? Né? Vamos pensar como que o legislativo, como que esse ato jurídico da produção normativa, a gente vai conseguir se livrar desse elemento fático, desse elemento de ser, desse elemento do juízo de valor atribuído, né? Bom, primeiro, vamos colocar uma figura, né? Vamos colocar... Eu não vou chamar de deputado, nem de senador, nem nada, para não ficar confuso quanto a isso. Vamos chamar da figura do congressista. Então aqui eu estou me relacionando não com o sujeito de direito, estou me relacionando com a pessoa, o indivíduo, o congressista, o deputado, o senador, né? Esse congressista, né, ele vai propor uma norma. Né? Essa proposta da norma dele, obviamente, vai passar por um caráter de axiologia, né? Então, ele vai ter um juízo axiológico na ideia que ele está tendo para uma lei, né? Normalmente relacionado com alguma modalidade de ideologia partidária. Porque esse é o objetivo dele dentro do Congresso, concorda? Ele vai ter uma parcialidade ali axiológica numa ideologia partidária. Ele vai propor isso baseado nisso, baseado nas próprias experiências, não só da ideologia partidária, mas das suas próprias representações, daquilo que ele entende, daquilo que ele determina. Bom, então a gente pode dizer o seguinte, né, que essa pessoa, né, esse congressista, colocar para a gente não repetir a palavra, esse legislador, né, esse legislador que por sua vontade e juízo propõe um projeto de lei baseado em seu conhecimento, já que todo conhecimento vem da experiência. Kant, né?
né? Então, a proposta se baseia em sua idiosincrasia. Vocês sabem o que é idiosincrasia? Idiosincrasia, né, é a impossibilidade que a gente tem de compreender o entendimento do outro. Né? Então, ainda que esse sujeito ele represente uma classe, ele represente eleitorado, ele represente uma fatia da sociedade, ele não consegue compreender exatamente o que essas pessoas pensam. Por quê? Ele consegue compreender fatores gerais da sua própria compreensão, que depende da sua vivência, que depende da sua experiência, né? Porque esses elementos não são imperativos categóricos, se vocês lembram a partir da estrutura do Kant, né? Não são leis universais. Então, elementos gerais a gente interpreta a partir do que a gente vive. Vamos pensar da seguinte forma para ficar mais claro. Quando eu estou explicando isso daqui para vocês, né, eu não estou falando o que está na minha cabeça. Né? Quando eu li o Kelsen, quando eu li esses livros do Kelsen, eu interpretei de uma forma, correto? Então eu formei o juízo na minha cabeça. Eu não estou falando para vocês o que eu penso. Eu estou adaptando o meu pensamento em linguagem, né? Eu estou adaptando em linguagem o meu pensamento, de uma forma que eu, no meu juízo, né, entendam isso, no meu juízo, acho que vocês podem compreender. Então eu estou adaptando o que eu sei pela linguagem de uma forma que eu também julgo que você compreende. Correto? Você, quando escuta o que eu falo, você não escuta o que eu penso, você escuta justamente o que eu falo, essa adaptação. Então, você compreende o que você consegue compreender da minha fala, né, a partir da sua própria vivência. Então, o que você recebe já é um produto bem pulverizado do que eu penso. Ou seja, se a gente for pegar friamente, filosoficamente, o que eu falo, o que você compreende, são coisas completamente diferentes. Isso é idiosincrasia. Apesar desse congressista, apesar desse legislador ter uma representação democrática ali, que ele representa a vontade de certas pessoas, ele não representa exatamente a vontade dessas pessoas. Né? Ele não representa a vontade de fato dessas pessoas. Ele representa a sua interpretação idiosincrática daquilo que aquelas pessoas podem, ainda mais com várias pessoas, né? Então, a proposta dele não é uma proposta sobre representação direta, é uma proposta axiológica, né? É uma proposta axiológica. Bom, e com isso a gente vai gerar, né, um projeto de lei. Correto? Porém, esse projeto de lei está determinado quanto ao conteúdo axiológico, conteúdo do juízo de valor. E mais que isso, né? E mais que isso, esse juízo axiológico também ele é extremamente relacionado em uma ciência causal, como a gente já estudou. Né? Tá ligado com o fato. Então vamos supor, se ele faz uma lei aí, vamos pegar uma questão bem polêmica. Se ele faz uma lei sobre a proibição do aborto, ele está pensando no fato, ele está pensando na experiência causal, ele não está pensando na norma, ele está pensando em alguém. Veja só, olha aquele exemplo clássico da lei de crimes hediondos, que foi feito depois do crime da filha daquela diretora, diretora não, né, daquela autora de novela da Globo, da Glória Pérez, quando teve a morte de Daniela Pérez, da filha dela, que era atriz também da novela. Aquela norma foi feita baseada na ciência causal. Foi feita baseada na filha da Glória Pérez. Né? Não foi feita a partir de uma hipótese normativa afastada. Foi feita a partir da estrutura causal, do fato. Já voltamos na Glória Pérez. Por quê? Porque esse sujeito, esse congressista, ele vai ser obrigado, né? Ele vai ser obrigado, ao mesmo tempo que ele vai fazer um projeto de lei sobre o juízo axiológico, ele vai ser obrigado a observar, né, um juízo formal. Ou seja, ele vai ter que observar, antes
da ciência causal, ele vai ter que observar a ciência jurídica. Como assim? Ele vai ter que observar que, qual né? Qual a norma que autoriza a produção normativa, certo? Ele vai ter que observar qual é a norma que autoriza a produção normativa. Então ele vai ter que fazer a partir de uma forma, de uma formalidade, senão ele não vai nem ter como passar isso. Então ele vai ter que observar um conteúdo formal. Então, e isso vai resultar, finalmente, né, num projeto de lei. O projeto de lei, então, nele mesmo, ele vai ter a ciência jurídica e a ciência causal. Para o Kelsen, o problema está aqui. Né? Para o Kelsen, o problema está na ciência causal. Isso aqui tem que sair daqui de alguma forma. Mas vejam, na proposta de lei, a gente tem a forma de ciência jurídica e o conteúdo de ciência causal. Né? No projeto de lei, a gente tem, estou anotando tudo, hein, para não perder nada, a forma jurídica, e a gente tem o conteúdo causal. Beleza? Então essa proposta, quando ela chega dessa forma. Ela chega de uma forma jurídica do conteúdo causal. Para essa norma se tornar pura, né, ela vai ter que ter forma jurídica e conteúdo jurídico. A gente vai ter que extrair esse conteúdo causal. Bem, aí que o Kelsen, é agora que vai ser a nossa resolução kelseniana. Daí que tem um projeto extremamente importante. Só há purismo metodológico dentro de uma atividade normativa da democracia parlamentar. Ou seja, de outro lado do congressista, na atividade legiferante, a gente vai ter uma coisa chamada sistema democrático parlamentar. Sistema da democracia parlamentar. Que, essencialmente, nesse momento a gente pode ler da seguinte forma. Que essencialmente, vou aumentar isso aqui. Que essencialmente não é um sistema majoritário, mas um sistema de pluralidade e representação por meio da estrutura partidária. Ou melhor ainda, vamos melhorar isso, pluripartidário. O que significa isso, meus caros? Significa que, vocês sabem, a gente não tem um sistema parlamentar de maioria. Isso é muito importante a gente sempre insistir. O executivo, sim. O executivo, quem ganha para a presidência da República, para governo do estado, para vereador do município, é maioria. Né? A gente tem até a regra do segundo turno, dependendo como for, mas é a ideia de maioria. Mas, no sistema parlamentar, que é o sistema essencial da democracia, ele não é majoritário. Né? A gente não pega a lista dos deputados mais votados e os deputados mais votados entram em ordem. Não. A gente até tem aquela questão de fulano puxa não sei quem, por quê? Porque há uma obrigatoriedade de que haja plurirepresentatividade. Ou seja, há uma obrigatoriedade que o sistema majoritário não seja permitido na democracia parlamentar. Ou seja, que todos os partidos envolvidos com representação, né, claro que vocês aprenderam lá em constitucional e etc., em ciência política, o que é sistema de representação. Mas todos os partidos com representação são obrigatoriamente presentes no parlamento. São obrigatoriamente presentes no parlamento. Vejam só, se assim é, quando esse projeto de lei, né,
Quando esse projeto de lei passa pela análise pluripartidária, quando ele passa pela análise pluripartidária, esse projeto de lei, ele vai ser submetido a diversos juízos axiológicos. Significa dizer que, se há diversos juízos axiológicos obrigatoriamente envolvidos na análise, sumiu o axiológico daqui. Se há uma obrigatoriedade de múltiplos juízos axiológicos, né, de duas uma. Se o projeto de lei não for modificado em nada, se o projeto de lei não for modificado em nada, ele vai ser rejeitado. Para que ele não seja rejeitado, ele vai ter que passar obrigatoriamente, e é aqui que mora a questão, por um sistema de coalizão. Certo? O que é coalizão? Negociação. Emendas. O que significa isso? Para um projeto de lei ser aprovado, ele não será aprovado de acordo com o ato de vontade do congressista proponente. Ele vai precisar de uma modificação, um debate, uma coalizão, uma negociação, passar por modificações, aprovação, reprovação, aprovação, reprovação, modificação. E é aqui que mora a questão. Aqui que mora a questão. Por quê? Por quê? Porque o resultado final da proposta aprovada é um conteúdo, né, pluriaxiológico. Certo? Com isso, é um conteúdo que se afasta tanto da vontade original da proposta, quanto das vontades individuais de negociação de todos os representantes legislativos. Né? Ou seja, com isso, a gente está fazendo o quê? Um afastamento de vontades. A gente está afastando as vontades individuais destes sujeitos. A gente está afastando as vontades individuais. Se a gente está afastando as vontades individuais, meus caros, se a gente está afastando as vontades individuais, a gente necessariamente está fazendo o quê? A gente está mitigando o conteúdo causal. A gente está excluindo o conteúdo causal. Porque a causa não é mais a mesma causa. O fenômeno não é mais o mesmo fenômeno. É um terceiro produto. Lembra? Isso daqui, meus caros, dá... Nossa, ficou feio. Eu escrevi tudo errado o resultado aqui. Mas vocês entenderam, né? Isso daqui dá um conteúdo contratual. Conteúdo contratual, pessoal. Lembra que eu falei que o pacto sunt servanda é o elemento principal dessa estrutura, o pacto sunt servanda? Pois bem, por que elemento contratual? Pensem comigo. Vamos àquele exemplo que eu já dei para vocês. Eu quero vender meu carro para você.
Minha vontade é vender meu carro por R$1 milhão. A sua vontade é comprar meu carro por R$2. Eu não vou vender por R$1 milhão pela minha vontade e você não vai comprar pela sua vontade, que é R$2. A gente vai negociar uma vontade. Então a gente vai vender, você vai comprar por 50 mil. Não é minha vontade, não é sua vontade, mas é um ato de vontade de nós dois, que não é a vontade de ninguém. Por isso, é descontextualizada do juízo axiológico, da ciência causal. É uma norma. É uma norma. E com isso, se foi extraído o conteúdo causal, né? Agora, o nosso projeto de lei, né? Ele atinge finalmente a forma e o conteúdo jurídico. E ele está de acordo, para a gente fechar nosso ciclo, com a norma que autoriza a produção normativa. Esse ciclo nos deu o quê? Um projeto de lei que nasce de uma ciência causal e se realiza em uma ciência jurídica, tanto em forma quanto em conteúdo. Compreenderam? Dúvidas? Quem não entendeu alguma coisa daqui? Quem não entendeu alguma coisa daqui? Perguntem aí. Tamires acho que entendeu. Você viu que a quantidade de flecha que tem nisso aqui, né, Tamires? Difícil, difícil. A Isabela também acha que entendeu. Se é sofrimento para vocês pensam que não é, mas para mim também é. Resumir tudo isso dessa forma, pessoal, em aula, é desafiador, viu? Vou falar para vocês que a cada ano tá mais satisfatório, porque cada ano eu vou encontrando buracos de como explicar mais, bem entre aspas, aqui, facilmente isso, né? Se a gente for pegar 6 anos atrás, quando dava essa matéria, era bem mais difícil eu achar palavras ou esses esqueminhas para dar, porque é muita coisa, né? Se a gente for reduzir isso daqui que a gente está dando, da aula passada até essa, a gente já leu 3.500 páginas. Né? É difícil. Mas beleza. E daí, a gente viu, é assim que é para a gente afastar da atividade legiferante. Só que eu falei para vocês que além da atividade legiferante, a gente também precisa observar esse mesmo conteúdo, né? Formar esse fato, esse formalidade de conteúdo jurídico, não só na produção normativa, mas também na aplicação normativa, que também é um problema para o Kelsen. Né? Então, se a gente falou da atividade legiferante, agora a gente vai observar a atividade jurisdicional. Né? Atividade jurisdicional. Como a gente faz com que um magistrado, em sua decisão, né, judicial, forme uma norma pura. Por que isso é importante para a gente? Bom, ele vai ter, assim como o que a gente viu agora, dois conteúdos, né? Dois conteúdos em sua observação. Quais são esses conteúdos? A gente já está cansado de saber. Né? Um é um conteúdo axiológico, causal, e outro é o conteúdo normativo, vamos colocar melhor, né? Formal, jurídico. Bem, é aqui então que começam os nossos problemas. Toda sentença
toda decisão judicial, todo acórdão, toda sentença vão ter essas duas estruturas. Bom, vamos lá. A decisão judicial, ela necessariamente é axiológica. Significa dizer que uma decisão judicial é um ato de vontade. Por que é um ato de vontade? Porque é impossível, e o Kelsen está falando isso pra gente, é impossível, né, a neutralidade. Inexistência de neutralidade do indivíduo julgador. O Kelsen nem chega a levantar a hipótese da gente ter uma neutralidade. Né? Ele nem chega a cogitar isso. Ele não chega nem a cogitar isso. Ele sabe que o indivíduo julgador, ele não vai ser neutro. Ele não vai ser neutro. Por mais que ele tente, ele não vai. Por mais que você tente ser neutro, você tem as suas perspectivas e experiência. Né? A gente não precisa ficar escrevendo tudo aquilo de novo. Né? Você tem o seu conhecimento que vem da experiência. Você não tem só leis universais e sentidos a priori, segundo Kant. Você tem todas as suas experiências, e essas experiências vão determinar o seu entendimento. A gente chamou isso de quê? De idiosincrasia. Não há neutralidade. Aqui a gente pode dar um exemplo. Qual que era o exemplo que a gente tinha dado lá? Um projeto de lei sobre aborto. Né? Então aqui a gente vai ter um juiz julgando um aborto. Daí esse juiz, ele é totalmente contra o aborto. Totalmente contra. Então veja bem, chegou uma mulher que abortou lá, né? Ele obrigatoriamente, eu não estou nem colocando condições, está colocando bem genérico mesmo. Ele não vai conseguir ser neutro, ele é contra o aborto. Ele já sabe no seu íntimo que ele vai condenar, ele vai considerar ilicitude. Não tem como. Ele não vai ter neutralidade para isso. Não há neutralidade. A vontade dele vai ser isso, e o ato de vontade vai ser exposto. Olha só, lá na atividade legiferante, o Kelsen, ele tinha um monte de gente para controlar isso. Ele tinha todos os deputados, o pluralismo. Aqui ele tem outro desafio. Porque ele não tem um monte de gente, ele tem o juiz. Ele tem o desembargador, ele tem o ministro. Ele tem esse cara. E mais, aqui no judiciário ele não tem pluralismo. Porque ele mesmo institui que o judiciário não é representativo. A gente não vai ter como ter pluralismo aqui. E agora, como que a gente afasta esse ato de vontade, essa axiologia causal da decisão judicial? Por meio do conteúdo formal. Por meio do conteúdo formal. Por quê? Porque... Ué, cadê minha flechinha? Porque o conteúdo formal... Né? Porque o conteúdo formal... Né? Ele vai ter que apresentar uma lógica normativa. Ou seja, ela vai ter que seguir parâmetros legais. Tá? Parâmetros legais. E dentre esses parâmetros legais, né, não está, como a gente já viu, a neutralidade. Não está a neutralidade. Mas está a obrigatoriedade formal de imparcialidade. Ah, mas se não tem neutralidade, não vai ter imparcialidade. Vai. Porque a gente não está falando de uma imparcialidade do ponto de vista subjetivo. A gente está falando de uma imparcialidade do ponto de vista, observem bem, formal. Do ponto de vista formal. Nossa, como assim? Que loucura isso daí. Não, não é loucura não. Não é loucura não. Essa imparcialidade a gente pode chamar de conteúdo semântico de inércia. Conteúdo semântico de inércia? Você está viajando? Que loucura é essa? Conteúdo semântico, ou seja, conteúdo textual.
né, por semântica aqui, você lê textual. A gente está falando de texto mesmo. Da argumentação textual. A sentença obrigatoriamente é escrita, não é? Não é à toa. Né? Não é à toa. A gente até tem aqui no Brasil um princípio que é sobre exatamente isso. É sobre isso, como diriam as blogueiras. Né? Que a gente vai chamar de livre convencimento motivado. Né? Vocês sabem o que é livre convencimento motivado? Significa dizer que o juiz pode decidir o que quer. Olha o que a gente está falando aqui, ó. O juiz pode decidir o que quer. Desde que ele justifique, e não só justifique, né? Ele vai ter que enfrentar textualmente todos, vou colocar até letra maiúscula, todos os pontos argumentativos, e aqui isso que eu estou chamando de semântico, levantados na demanda judicial. Ele pode até já ter uma decisão na mente dele, mas para ele fazer essa decisão, ele vai ter que ter um esforço argumentativo de ir contra, né? De contra os pontos contrários, né? Ou os pontos vão ser levantados. Bom, quer um exemplo? Vou dar um exemplo polêmico, tá, pessoal? Desculpem, mas é um exemplo bom para a gente entender. Se você quer uma das maiores críticas à sentença, aquela sentença da Lava Jato do Moro, do que o pouco tempo as poucas linhas, aqui tempo que eu falei linhas, pouco texto que ele reservava para argumentar, para contra-argumentar as defesas. Isso era reconhecido como uma afronta a esse conteúdo textual, né? Esse livre convencimento motivado. O juiz tem uma obrigatoriedade de atacar, de contra aquela argumentação a qual ele não concorda. Né? Por quê? Porque para ele formar, né, com essa inexistência de neutralidade, para ele formar a decisão, né, para ele formar a decisão, quando essa decisão toca esse elemento aqui, essa decisão agora, ela já se distancia da vontade original. Porque ele precisa argumentar. E claro, aqui a gente vai ter esse problema, a gente vai ter o problema de só ter ele. Mas por isso, pessoal, que é tão importante escrever. Porque esse mesmo modelo, isso aí não é coisa brasileira não, é coisa do Kelsen. Esse mesmo modelo há garantia de revisão por colegiado jurisdicional. O que eu estou falando então? Recurso. Recurso. A gente está falando de recurso, meus caros. O recurso é uma das garantias de que para que o juiz vai falar tanto? Para que ele tem que argumentar? Para que a defesa possa, a parte que perdeu, possa contra-argumentar e agora você ter a explicação desvinculada, distanciada das vontades, tanto do magistrado quanto da defesa, para que terceiras pessoas possam ainda afastar ainda mais essa decisão. Então esse procedimento ele serve para transformar, para ter um purismo metodológico, afastando as vontades. Com isso, né, a decisão final, ela, por se afastar das vontades por meio de esforço argumentativo, essa decisão final, por se afastar das vontades por meio de esforço argumentativo, agora ela é
formalmente jurídica, porque segue a norma, e de conteúdo jurídico, porque se distancia da atividade causal. Compreendem ou não? Compreendem ou não? Quem não entendeu isso aqui ainda? Dúvidas, hein? Então, com isso, as duas modalidades de decisão, ou seja, decisão da atividade legiferante e decisão da atividade jurisdicional, o Kelsen consegue resolver por meio do procedimento de afastamento. Do procedimento de afastamento. Certo? Vão pensando nas perguntas aí, 22, 25. Vou fazer o intervalo para fazer a chamada, porque hoje vai dar trabalho, hein? Porque hoje tem gente nessa sala aqui, hein? Pô, vou precisar de mais de 5 minutos, será? Bimestre acabando, prova chegando. 5 minutinhos, tá? Para vocês irem tomar uma água e ir no banheiro ali, pensar nas perguntas, aí quem for já escrevendo no chat aí perguntas, for falar depois. Já a gente volta rapidinho. Beleza? A gente volta rapidinho. Calcinha Preta, volume 6. Amor demais, lembro dos momentos que te amei demais. Foi assim, só nós dois na praia e eu me perdi. Amor demais, lembro dos momentos que te amei demais. Foi assim, só nós dois na praia e eu me perdi. Louca por ti, foi amor demais, louca. Calcinha Preta, volume 6. Amor demais, lembro dos momentos que te amei demais. Foi assim, só nós dois na praia e eu me perdi. Louca por ti, foi amor demais, louca por ti. Louca por ti, foi amor demais, louca por ti. Calcinha preta. Oi, tudo bem?
Como é que eu posso estar bem se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora. Ou ela, ou eu. Não posso tomar essa decisão e acabar com o meu coração, que já se acostumou. Não, eu tenho tanto medo de perder, escolher uma e me arrepender. Eu tenho medo. Feliz de mim. Não vou me acostumar. Você vai ter que escolher, pois do jeito que está, baby, você Cavaleiro pode de forró, tem brasa de acabar forró. sozinho. Mas se quiser me Mas chega, amar, que a gente vai voltar. Bom, vamos lá, porque hoje é sexta-feira e eu sei que vocês estão animados, ficariam até meia-noite, mas infelizmente a gente tem que respeitar o tempo regulamentar. Bom, feito isso, agora a gente tem que entender essa outra parte aqui, né? Para validação. O que ele quer dizer com afastamento para validação? Bom, meus caros, por que se a gente está falando desse procedimento de validação, a gente precisa conceber que existe um problema na teoria do direito, que é a ideia da legitimidade da norma, né? A legalidade e a legitimidade. Também vou abrir a lousa para vocês aqui. Melhor eu escrever isso do que eu só falar. Bom, sempre existiu na história da estrutura jurídica, né, na história do direito em geral, uma relação direta da legalidade, com dois elementos. A legalidade, ela sempre teve diante, de um lado, da faticidade e, de outro lado, da eficácia. Por quê? Porque tanto o elemento fático quanto o elemento de eficácia da legalidade, da norma, elas precisam passar por uma estrutura de poder, né? Elas precisam ter uma estrutura de poder. E esse poder sempre esteve relacionado, né, na legitimidade, na legalidade, por uma estrutura de legitimidade. E o que é legitimidade? Bom, meus caros, legitimidade é algo inerente ao poder, inerente à estrutura de poder, né, que dá ao elemento normativo, que dá essa legalidade, ou pelo menos daria essa legalidade, uma coerção, uma força, né? Uma força. Essa legitimidade é aquilo que daria ao poder, né, um conteúdo de poder encontrado no seu caráter assimétrico de mando e obediência. Caráter assimétrico de mando e obediência, porque isso que é o poder, pessoal. Um caráter assimétrico, uma relação assimétrica de mando e obediência. Isso é poder. Então, o que dava essa assimetria? Um elemento legítimo. Quem tinha poder? Aquele que era legítimo ao poder, né? Aquele que tinha esse conteúdo em si que dava essa legitimidade ao poder.
Em grego, meus caros, esse tipo de poder é chamado de arché. Em grego, esse tipo de poder é chamado de arché. Ou seja, um fundamento conteudista, um conteúdo que dá ao detentor do poder essa assimetria. Ou seja, ele manda e alguém obedece. Isso a gente pode encontrar por vários fundamentos. Os fundamentos de legitimidade. Né? Os fundamentos de legitimidade. E esses fundamentos de legitimidade, pasmem, meus caros, essa arché, ela deriva de uma ciência causal. Né? E o detentor da legitimidade, o detentor da arché, ele se relaciona por atos de vontade, por decisão, por atos de vontade. Divertido como a história se repete em tudo que a gente está falando. Né? Tudo que a gente está falando tem esse mesmo fundamento. Então a legalidade, ela precisava de uma legitimidade, de uma ciência causal que desse a esse sujeito, a esse poder, uma relação. Eu vou mudar de tela rapidinho e volto para essa daqui. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês querem um exemplo de arché? A monarquia. Monarquia. A monarquia. Esse indivíduo, né, esse mono, é quem? Um único indivíduo. Um único indivíduo. Que é legitimado. Legitimado. Pelo quê? Por um juízo de valor causal. Por uma axiologia de poder. Como exemplo, existem vários motivos de axiologia de poder para dar resultado a um rei, tá, pessoal? Vou dar um exemplo. É um único exemplo. Então, exemplo. Dinastia. O fato daquele sujeito ser de tal dinastia concede a ele a legitimidade de arché, legitimidade de poder. Está nele, né, a legitimidade de ter uma assimetria de mando e obediência, né, uma assimetria de mando e obediência com os plebeus, com aquele que não é o rei. Né? Então veja, essa legitimidade é fática. É fática, causal, inerente ao indivíduo. Compreende? É legítimo. O que dá poder a esse sujeito é a sua relação fática, é a sua relação fenomenológica. Aqui é feito por legitimidade. Se a gente está falando que a legitimidade por si implica, né, numa axiologia de poder, e essa axiologia de poder ela vem de uma relação fenomenológica, ou seja, de um fato, de uma causa, de uma inerência, né? Vamos ser mais kantiano? De um fenômeno de juízo de valor. Estou colocando todos os termos possíveis aqui de tudo que a gente já viu, hein? O fenômeno de juízo de valor. Se há conteúdo axiológico, se tem conteúdo axiológico, não pode fazer parte da teoria causaniana. Então a gente não pode, voltamos para a tela anterior, a gente não pode fundamentar a legalidade por meio da legitimidade. A gente não pode. Isso daqui atrapalharia, né, a nossa relação purista, uma metodologia purista. Então agora, a nossa legalidade ela vai se transportar para o campo da validade. Né? A validade, diferente da legitimidade,
ela vai ter um conteúdo formal, não axiológico, procedimental, né? Ou seja, normativo em si. Vamos mais um. Dever ser puro. Essa relação precisa ser de validade e não de legitimidade, ou seja, um conteúdo externo, um conteúdo formal, né? Em outras palavras, tentar facilitar da melhor forma possível, hein? Um conteúdo de poder localizado em um elemento ficto e não na simetria legítima, mas sim em um elemento ficto, em uma ficção hipotética, numa hipótese normativa, numa ficção jurídica. Olha só, a gente já está começando a tomar corpo disso daqui. Nossa, que loucura, isso aqui pulou. Essa modalidade, em grego, de poder, também tem um nome. A gente vai chamar de kratos. A gente vai chamar de kratos. Esse kratos, aqui no Kelsen, vai estar relacionado com uma ciência jurídica. Ou seja, com uma hipótese. Uma hipótese, não com ato de vontade, mas sim com uma hipótese formal. A validade que a gente vai buscar. A validade que é isso que a gente está buscando. Autofágica, né? Vamos dar um exemplo? Aqui na nossa caixinha de exemplos. E vamos dar um exemplo hoje direto. Deixa eu fazer uma linha aqui para não confundir. A gente vai dar um exemplo aqui então da demos mais kratos. Democracia. Vejam só, que interessante. Aqui a gente já vai ter outro conteúdo. Por que outro conteúdo? Porque vejam só, demos, né, em grego, significaria, né, um conjunto de indivíduos. Entretanto, existe outra palavra em grego, que é óculos, que também significa um conjunto de indivíduos. Só que demos é um conjunto de indivíduos, não qualquer indivíduo, mas indivíduos qualificados politicamente, ou seja, pelo poder. Esses indivíduos são qualificados pelo poder. Não há uma inerência na sua estrutura. Eles são qualificados pelo poder, né? Esses indivíduos, esse conjunto de indivíduos, eles são qualificados pelo poder por elementos não axiológicos, mas formais, elementos de forma, como, por exemplo, territorialidade, né? Que vai gerar nacionalidade. Territorialidade. Ou seja, os legítimos, não há legítimos desse poder, porque esse poder exercido pelo demos depende do demos para existir. E o poder em si depende
desse conjunto de indivíduos para existir. Ou seja, vejam só. Para a existência do demos, é necessária a formalidade do poder, do Kratos. Né? Para a existência do Kratos, é necessária o exercício de poder pelo demos. Ao mesmo tempo que é um paradoxo, é um afastamento da situação causal. Ou seja, essa implicação, ela nos dá o sentido de que um só existe por causa do outro e o outro só existe por causa do um, justamente porque a gente depende de uma ficção. E depender de uma ficção implica numa, como a gente já escreveu, mitigação do elemento axiológico. Restando o elemento, resta o elemento formal. Isso vai dar validade, não vai ser mais por um instrumento de legitimidade, vai ser por um instrumento de validade. Né? A validade por esse Kratos que vai ser o que vai dar eficácia e facticidade à legalidade. Né? Vai dar eficácia e facticidade à legalidade. É assim que a gente fundamenta o exercício de poder. Né? Ou seja, nossa, eu tirei tudo. Volta rapidinho lá, fazendo um favor. Volto. Essa tela mesmo? Sim, obrigada. Ou seja, essa validação vai implicar obrigatoriamente na validação da decisão pelo procedimento de afastamento. E daí, o próprio Estado, ele vai ter essa função. Porque o Estado, veja, o Estado na sua capacidade de autoridade jurídica, essa citação eu tirei da teoria geral do direito do Estado. O Estado na sua capacidade jurídica deve ser idêntico à ordem jurídica nacional, eles devem ser a mesma coisa, normativos. Dizer que o Estado é soberano significa que a ordem jurídica nacional é uma ordem acima da qual não existe nenhuma outra. A única ordem que se poderia supor como sendo superior à ordem jurídica nacional é a ordem internacional. Assim, a questão de saber se o Estado é soberano ou não coincide com a questão de saber se o direito internacional é ou não superior ao direito nacional. Se a gente está trabalhando por um instrumento de validação, a gente está falando que o Estado é legítimo a partir da sua própria validade, porque ele também é uma norma. Quando a gente fala em soberania, a gente não está falando de soberania do ponto de vista causal, legitimado. Porque se o Estado fosse soberano por conta de uma legitimação, esse Estado poderia invadir outro e ponto. Aqui não. O Estado é soberano relativamente à sua formalidade jurídica. O que permeia aquela ideia que a gente já comentou de um Estado não ser capaz de atingir o direito de outro Estado porque há um auto-reconhecimento formal de legitimidade. Há um auto-reconhecimento formal de legitimidade. Saí da tela, né? Sem querer. De forma que a gente deve observar que a legitimidade do ato não vai aparecer nunca na teoria kelseniana. E isso resta a partir da ideia de democracia. Né? Por quê? Porque a democracia ela vai implicar nesse afastamento. Daí, como último ponto, para a gente encerrar tudo isso.
Tá, beleza. Mas quem garante que os indivíduos por trás dessas democracias não vão exercer isso de forma errada, ou isso não vai ser prejudicial à própria ideia de validade? Essa validade não vai se tornar uma legitimidade. O Kelsen também pensa isso. Tanto que eu separei para vocês essa citação do Kelsen, né, essa citaçãozinha dele aqui, do livro A Democracia. Né, do livro A Democracia. E vamos juntos nessa citação. Impedir o domínio de classe é o que o princípio majoritário no âmbito do parlamentarismo tem condições de realizar. Já que era característico que, na prática, ele se mostre compatível com a proteção da minoria. De fato, a existência da maioria pressupõe, por definição, a essência de uma minoria. Olha isso que interessante. Quando a gente pressupõe um elemento jurídico de princípio majoritário, a gente pressupõe que se há uma maioria, existe uma minoria. Disto resulta não tanto a necessidade, mas principalmente a possibilidade de proteger a minoria contra a maioria, porque senão seria legitimidade. Esta proteção da minoria é a função essencial dos chamados direitos fundamentais e liberdades fundamentais, ou direitos do homem e do cidadão, garantidos por todas as modernas constituições de democracias parlamentares. O Kelsen, ele cria, para finalizar com toda essa estrutura, um mecanismo de autocontrole dessa validade parlamentar formal, da democracia parlamentar. A gente já falou da liberdade e pluralidade, né? A gente já falou disso. Só que para garantir a Constituição contra ela mesma, que a Constituição não se utilize dos seus próprios meios de validade para criar uma legitimidade, ele cria aquilo que a gente vai chamar de guardião da Constituição, que é essencialmente contra-majoritário, né? E tem um fundamento de autopreservação do próprio Estado. E o que é o guardião? Quem é o guardião da Constituição para Hans Kelsen? Quem é esse guardião da Constituição? Ora, esse guardião da Constituição é uma instituição. É uma instituição, né? Uma instituição estatal. Não representativa. 2. Colegiada. 3. Contra-majoritária. Ou seja, né, que não precisa seguir a vontade da população. Né? E 4. Formal. Que instituição é essa? Essa instituição é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, pessoal, que a gente conhece como Supremo Tribunal Federal, na teoria kelseniana, ele serve para quê? Para preservar o Estado democrático do próprio Estado democrático. Por meio de quê? Por meio da ideia de constitucionalidade. Ou seja, a representação, a decisão judicial dos magistrados, a atividade legiferante. Só que há um tribunal separado que vai analisar todos esses atos do ponto de vista formal, sem a preocupação de estar representando a população, sem a preocupação de estar representando a maioria ou a minoria, sem a preocupação de estar agindo por força de vontade legítima. É um tribunal que vai proteger a Constituição de tornar a validade legitimidade. A função do guardião da Constituição, ou seja, do Tribunal Constitucional, é preservar a Constituição das próprias estruturas sociais do plano do fenomenológico do ser. É preservar o direito como dever ser puro. O Tribunal Constitucional, ele serve para analisar a constitucionalidade formal dos elementos normativos. Ele serve para manter o Estado democrático formal e como conteúdo jurídico, como ciência jurídica e não como ciência causal. Né? É interessante porque o Tribunal Constitucional ele é um tribunal que não está dentro necessariamente do judiciário, na teoria originária.
ele está meio que separado ali, ele sempre foi um tribunal político, né? Porque ele vai analisar o conteúdo jurídico, né? Também pelas mesmas formas, a sua formalidade, vocês conhecem a forma do STF, como funciona, sempre aquelas decisões exaustivas, aquilo é uma regra kelseniana da própria Tribunal Constitucional, né? Para que a gente possa manter a função constitucional, a função estatal, como uma função formal de dever ser, puro, para a gente conseguir finalizar a teoria pura, né? Um purismo metodológico. E aí? Agora é a hora de vocês fazerem vossas perguntas. Bem, isso é Kelsen, tá, pessoal? É isso que eu consigo resumir para vocês em 2 aulas aí sobre Kelsen, 4, né? Porque o Kant também faz parte nisso, foram 4 aulas, tá? Vocês podem, se não quiserem, se forem reassistir essa aula depois, enfim, qualquer coisa assim, a gente conversa depois, né, em outro momento. Também quero passar um aviso para vocês. Deixa eu até pausar a gravação aqui, porque isso não é conteúdo. Bom, não havendo nenhuma dúvida da parte de vossas excelências, a gente encerra aqui Kelsen, tá? Então a gente encerrou a parte da democracia parlamentar, a gente estudou 2 aulas de Kant, 2 aulas de Kelsen, todas as aulas já estão, e essa logo estará disponível no AVA de vocês e no YouTube. Os slides estão também disponíveis para vocês lá no AVA. Tem alguns textos, né, para se vocês quiserem ler, lembrando que a avaliação desse bimestre vai ser escrita, uma avaliação, então é importante vocês saberem a profundidade do conteúdo, né, nesse bimestre. Esse bimestre vai depender disso, para a nota de vocês. Além disso, então, aqui a gente encerra a democracia parlamentar, e a partir da aula que vem, a gente entra na teologia política ou conservadorismo político, né? Os sistemas conservadores políticos focados na teologia política, né, dentro dessa estrutura da batalha, né, ideológica do século XX. Então, qualquer coisa aí eu estou à disposição, tá? E a gente pode ir conversando. Então, desejo a vocês um bom final de semana, bons estudos. Não sei se a gente se vê semana que vem, vamos ver se semana que vem vai ter aula por causa do Corpus Christi. Mas, qualquer coisa, então, até a próxima semana, mantenham os estudos, tá? E a gente vai conversando a partir disso, beleza, pessoal? Obrigado pela presença de todos vocês. Professor, obrigada. Boa noite, Isabela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra. Até mais, pessoal. Bom final de semana para vocês. Boa noite, Felipe.